Sabe aquelas palavras que a gente usa tanto como amor, afirmação? Parece que elas ficam gastas, né? Como moedas velhas que perderam o brilho? Pois é, mas e se o valor real delas for muito, mas muito maior do que a gente imagina? Nessa nossa exploração de hoje, a gente vai juntos polir essas moedas e redescobrir o poder incrível que elas têm de criar a nossa realidade, mergulhando em uma fonte de conhecimento fascinante. Então vamos nessa? Para a gente entender isso direitinho, a gente vai passar por alguns pontos bem importantes. Primeiro, a gente vai falar sobre esse problema das palavras gastas. Depois, vamos ver a afirmação de um jeito totalmente novo, como algo biológico. A gente vai entender por que amor é muito mais que um sentimento, aprender a diferença crucial entre os tipos de negação, encarar de frente a autocrítica e, no final, celebrar o poder gigantesco de dizer sim. E é exatamente essa a ideia que vai guiar a nossa conversa. Olha, a gente não tá aqui para inventar moda, não. A proposta é outra. É resgatar o valor original, o poder que essas palavras sempre tiveram. É um convite para a gente sacar o quanto elas, de fato, moldam a nossa experiência de vida. Então, o problema todo começa aí, sabe? A gente aprende a usar essas palavras de um jeito meio raso, superficial. E pode parecer que não é nada demais, mas olha, essa simplificação é perigosa. Ela acaba escondendo da gente algumas das ferramentas mais potentes que a gente tem para construir a nossa vida. Então vamos pegar a nossa primeira moeda para polir, a afirmação. Quando a gente fala afirmação, o que vem na cabeça? Geralmente é aquilo de ficar repetindo frase positiva na frente do espelho, né? Mas e se a verdadeira afirmação não tiver nada a ver com isso? E se for algo muito, mas muito mais profundo? Algo que, na verdade, o nosso corpo já faz, o tempo todo. Pois é. E é aqui que a gente vira a chave completamente. A afirmação não é um truquezinho da mente. Não mesmo. É, na verdade, um comando biológico. Um sim gigantesco que está pulsando em cada célula do nosso corpo. Olha só que diferença gritante. De um lado, a gente tem essa ideia comum de afirmação, que é quase um esforço, uma coisa forçada, sabe? Uma repetição. Aí do outro lado tem o que essa fonte de conhecimento revela pra gente, que a afirmação é um estado natural. É simplesmente aceitar a nossa função única no universo. É literalmente a diferença entre ficar lutando contra a maré e simplesmente ser. Então, o pulo do gato é esse aqui. A afirmação de verdade não é uma ação, algo que a gente faz. É um estado, algo que a gente é. É a gente se dar conta de que a nossa própria existência já é o maior sim de todos. Não tem que forçar nada, é só reconhecer e aceitar. Pensa um pouco no nosso coração. Ele não fica se questionando. Ele não pede licença para bater. Ele simplesmente bate. Ele afirma a vida a cada segundo. Isso é afirmação pura. Então, a maior afirmação que existe é essa: a gente aceitar quem a gente é, de verdade, sem ficar se comparando com ninguém. É como se isso abrisse uma comporta, sabe? E deixasse a energia da vida fluir livremente pela gente. Ok, a moeda da afirmação tá brilhando. Vamos pegar a próxima? Amor. Ah, o amor. A gente costuma reduzir essa palavra a um sentimento, né? Ou até a uma ideia de posse, mas se prepara, porque a definição que a gente vai ver agora é, uau, muito mais forte e poderosa. E essa definição aqui pode mudar tudo. Olha só, amor nesse sentido não tem a ver com gostar de alguém ou concordar com a pessoa. É sobre reconhecer a integridade do outro, o direito que o outro tem de existir exatamente como ele é. É um ato de clareza, de percepção. Não é uma emoção passageira e com certeza não é posse. E aí vem a grande virada de roteiro. Se amor é isso, essa aceitação, então o que seria o ódio? O oposto, certo? Errado. E a resposta é surpreendente. Não, o ódio não é o oposto do amor. O ódio, na verdade, é um problema de foco. É uma distorção. É quando a gente direciona toda a nossa energia para uma coisa só, de um jeito obsessivo, restrito. É colocar uma lupa tão grande naquilo que a gente rejeita, que o resultado disso acaba sendo bem irônico. E até cruel. A lógica por trás disso é bem direta e até meio assustadora. A nossa atenção é como uma lente de aumento superpotente. Quando a gente odeia algo com toda a força, a gente está, na verdade, apontando essa lente de aumento direto para aquilo. E qual o resultado? É um paradoxo. A gente acaba trazendo para a nossa vida justamente aquilo que a gente mais detesta. E isso leva a gente para uma questão super importante, principalmente para quem gosta de estudar pensamento positivo. A pergunta é: como é que a gente lida com uma coisa ruim,
com algo negativo, sem cair nessa armadilha de odiar e acabar atraindo mais daquilo? A resposta, segundo a nossa fonte, está em entender que existem 2 tipos de negação. E a diferença entre eles é crucial. E é aqui que o jogo vira. Existe a negação tipo avestruz, sabe? Aquela de enfiar a cabeça na areia e fingir que o problema não existe. Isso só gera uma briga interna, um conflito danado. Mas existe a negação poderosa. E essa é totalmente diferente. Ela olha para o fato, reconhece o que está acontecendo, mas se recusa a dar a esse fato o poder de mandar no futuro. Olha que exemplo poderoso para a gente entender isso na prática. A pessoa reconhece o fato, ok, eu estou doente agora, é um fato, talvez consequência de outras coisas. Só que no exato mesmo momento, ela nega. Mas ela não nega o fato, ela nega a autoridade do fato sobre o amanhã. É como dizer, eu nego que essa doença tenha poder para continuar existindo no meu futuro. Persegue? Isso sim é usar negação como uma ferramenta para criar a realidade. Bom, depois de polir a afirmação, o amor, a negação, começa a ficar bem claro qual é o nosso maior inimigo, né? É a gente se negar. É a tal da autocrítica destrutiva. A fonte que a gente está explorando diz que a base de quase toda a neurose, de todo o sofrimento psicológico, vem de um lugar só. De uma única crença. Uma crença muito, muito destrutiva. E essa crença é a de que existe algo de fundamentalmente errado com a gente. Simples assim, a gente acreditar que, no fundo, a gente é errado, falho, indigno. É essa autonegação que bloqueia tudo. Então, qual é a cura para isso? Surpreendentemente, não é tentar se consertar. É justamente o contrário, é parar de tentar. É pegar aquela definição de amor que a gente viu, a aceitação da integridade, e aplicar na gente mesmo. Quando a gente se aceita agora, do jeito que a gente é, com todas as nossas supostas falhas, a gente simplesmente destrava o fluxo da nossa energia natural. O verdadeiro poder não é em virar outra pessoa, mas em finalmente afirmar quem a gente já é. Então vamos lá. A gente pegou essas moedas gastas, deu uma boa polida. O que a gente tem agora? Qual é o quadro geral que elas mostram pra gente? A mensagem final, no fundo, é um convite poderoso para a gente fazer as pazes com a vida e, o mais importante, fazer as pazes com a gente mesmo. Olha só que baita transformação. A gente sai de ideias bem rasas e entra em conceitos que são pura energia, pura potência. A afirmação deixa de ser uma tarefa e vira nossa própria natureza. O amor vira um ato de percepção, de clareza. E a negação vira uma ferramenta poderosíssima para a gente criar o nosso amanhã. E a gente termina com essa reflexão, que é para levar para a vida. Se o universo inteiro, a energia da vida, está o tempo todo esperando por um sim, esperando pela nossa afirmação, pela nossa aceitação, a grande pergunta que fica, e é uma pergunta bem pessoal para cada um de nós, é: qual vai ser a nossa resposta?